Paz do Senhor, povo de Deus, uma ótima noite a todos. A paz do Senhor, uma ótima noite a todos. Deus abençoe a vida de todos. Que Deus é poderoso, Deus é glorioso, Deus poderoso e fiel. Aleluia, Deus. Tu és poderoso, Pai. Glórias a Deus Todo-Poderoso. Deus vai falar contigo essa noite, neste momento. Deus é poderoso e fiel. Aleluia. A palavra de hoje que Deus tem para os nossos corações é poderosa, palavra grandiosa, palavra gloriosa, é a palavra do Senhor. Deus, Ele é poderoso e fiel. A palavra do Senhor esta noite nos remete à confiança, a confiar em Deus, em acreditar em Deus, em acreditar que o Senhor, Ele é poderoso para fazer grandes milagres em nossas vidas, grandes milagres em nossas vidas. Oh glória! Só aguardando um segundo enquanto mais alguém entra nessa transmissão. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, chama mais pessoas, convida mais pessoas, chama mais pessoas, compartilha esse vídeo, essa transmissão. Deus é poderoso e fiel. Aleluia. Glória a Deus. A nossa palavra de hoje encontra-se no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 5. É uma passagem muito conhecida por todos nós, assim, quem é leitor, quem gosta, quem acredita em Deus, quem acredita em Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no seu capítulo 5, está a nossa palavra de hoje. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no seu capítulo 5. Está escrito assim a palavra do Senhor. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Eu vou ler novamente. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Aleluia. Deus é poderoso, Jesus Cristo é poderoso demais. Jesus Cristo é muito poderoso. Essa palavra é gloriosa. Deus, Jesus Cristo poderoso. Esse evangelho escrito por Marcos, que é um dos 4 evangelhos de Jesus Cristo, mas que Marcos, ele não foi um discípulo de Jesus.
Marcos, ele não foi um discípulo de Jesus como Mateus foi, como João foi discípulo de Jesus. O evangelho que Marcos escreve de Jesus, ele nos mostra Jesus Cristo como servo. Ele nos apresenta a Jesus como servo. Ele não apresenta Jesus de outra maneira a não ser como servo. Apresenta Jesus às nossas vidas como servo. Servo que vem para servir as nossas necessidades. Servo que vem para nos auxiliar nas nossas possível dores, a paz do Senhor, nas nossas possíveis dores, nas nossas angústias. Servo que vem para sarar as nossas feridas, servo que vem para curar as nossas enfermidades. Essa é a apresentação que Marcos, ele trata de Jesus. Ele nos traz isso da parte de Jesus Cristo. E como que Marcos, ele conseguiu ter essa observação? Como que Marcos, não sendo servo de Jesus, ele teve essa observação para ter essa escrita, esses detalhes da parte de Jesus Cristo, do seu ministério? Ora, Marcos, ele tem por pai na fé Pedro, que também está escrito essa comprovação no livro de 1 Pedro, no seu capítulo 5, no seu verso 13. E Marcos também, que o seu nome é João Marcos, ele também teve um ensinamento evangélico, um ensinamento cristão também por Saulo e Barnabé. Lá no livro de Atos, no seu capítulo 12, no seu verso 25, nós iremos comprovar que Marcos, João Marcos também, ele foi um evangelista juntamente com Saulo, juntamente com Barnabé, e foi ensinado também por Pedro. Então ele é um homem que tem a sua propriedade em saber, em explicar as coisas de Jesus. Porque os que lhe ensinou sobre Jesus, ou a paz do Senhor, os que lhe ensinou sobre Jesus, os que lhe ensinou, o que pôs aos seus ouvidos sobre Jesus, tinha propriedade para ensiná-lo sobre o ministério de Jesus. E apresentando Jesus, essa sua grandeza. E a Bíblia, ela está nos narrando, eu estou aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no seu verso 27, a palavra do Senhor vai nos falar que esta mulher que encontrava-se com uma enfermidade, havia já 12 anos de enfermidade, 12 anos que essa mulher padecia, 12 anos que essa mulher sofria com essa enfermidade. Essa mulher, ela tinha essa enfermidade, esse fluxo de sangue que impedia essa mulher de se, vamos colocar nas palavras de hoje, de se entrosar, de ter comunhão com a sociedade. Essa mulher, ela não tinha possibilidade alguma de estar inclusa na sociedade o qual ela estava inserida. Por quê? Por conta da sua enfermidade. A enfermidade que a impedia de estar em meio à sociedade. A sociedade rejeitava esse tipo de doença. Porque era uma enfermidade tamanha, de tamanho porte, que não havia a cura. Não tinha possibilidade para a sociedade alguma. A sociedade não via possibilidade mais nessa mulher. A sociedade não via mais perspectiva de vida para essa mulher. A sociedade não enxergava mais como
essa mulher teria a possibilidade de ter 12 anos de sua vida. E a Bíblia fala no seu verso 25 e 26 que essa mulher ela tinha condição para se manter-se viva durante o período de 12 anos. Incrível e muito poderoso é o verso 25 e 26. Por quê? Porque a Bíblia vem nos dizer que essa mulher, ela tinha condição, ela teve condição de se manter-se viva por 12 anos. Mas no verso 26, no finalzinho do verso, a Bíblia vai dizer que toda essa condição que essa mulher tinha, todo esse poder aquisitivo financeiro que essa mulher possivelmente tinha, esse poder que ela tinha no seu dinheiro, da sua renda, tudo quanto ela juntou, tudo quanto ela tinha, estava se acabando ou acabou. É interessante porque Deus já libera uma palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida. Qual? A palavra que o céu tem para a tua vida e para a minha vida neste momento é clara e muito objetiva. É que quando nós temos o poder, quando nós temos a possibilidade, nós sempre vamos tentar da nossa forma, nós sempre vamos tentar do nosso jeito, nós sempre vamos tentar da nossa maneira. Como o poder que essa mulher tinha, o poder aquisitivo, ela não pensou em momento algum em procurar o céu. Ela não pensou em momento algum em procurar aquele que tem, aquele que é, aquele que pode, aquele que faz todos os milagres possíveis. Aonde? Na minha casa, na tua casa, na minha vida, na tua vida. Essa mulher em momento algum, ela procurou ouvir a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que restaura, a palavra que cura. Essa mulher em momento algum ela procurou, a não ser procurar os médicos. Oh glória, Deus é poderoso, Jesus Cristo é poderoso. Por quê, irmão Michel? É porque no verso 25 e 26, a Bíblia vem nos dizer que essa mulher ela tinha doença, sua enfermidade. Fala o período de tempo, 12 anos sofrendo, 12 anos padecendo. 12 anos sofrendo angústia, 12 anos sem se envolver com a sociedade, sem procurar a sociedade. Ela não poderia ser inclusa na sociedade. Ela não tinha como ser inclusa na sociedade por conta da sua doença. Por conta da sua doença, da sua impossibilidade. E essa mulher está padecendo há 12 anos. É interessante que por muitas vezes e muito tempo, a gente sempre procura do nosso jeito e da nossa maneira. A gente sempre procura da nossa forma, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente acha, do jeito que a gente acha que deve ser, do jeito que a gente coloca em nossa mente que tem que ser daquela forma. E é interessante porque a palavra do Senhor vem nos dizer em Lucas 1,37 que nada é impossível para Deus, oh glória. E é sobre essa palavra que tem palavra do céu liberando para a tua casa, para a tua vida, que Deus só não entrou na vida dessa mulher antes porque não era impossível, oh glória. Deus é poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, que palavra. Jesus Cristo não entrou na vida dessa mulher antes porque não era impossível, era possível. O que o céu quer dizer com isso, irmão Michel, é que Deus, Jesus Cristo, ele não entrou na tua causa ainda porque ainda não é impossível. Quando for impossível, ele vai entrar, oh glória. Deus, ele não entrou na tua vida ainda para resolver a tua situação, porque ainda não é impossível, porque é possível. Possível você tenta, impossível é da parte dele. O possível eu faço, o impossível ele faz. O possível você faz, o impossível ele vai fazer na tua vida, oh glória. Deus
Senhor Jesus Cristo é poderoso. Agora eu entendo, agora você vai entender por que o céu não resolveu a situação dessa mulher anteriormente. É porque era possível, não era impossível. E quando é possível, há tentativas. Quando é impossível, ele entra para resolver. Oh, glória! Oh, glória! E se você recebe essa palavra, compartilha, comenta esse vídeo aí, porque o céu está bradando desse lado, e eu tenho certeza que o céu também está bradando desse lado aí. Glória a Deus! É glorioso, por quê? Porque essa mulher, ela é uma mulher determinada. Determinada como? Porque pelo período de 12 anos, essa mulher tentou. Mesmo sendo da maneira dela, mesmo sendo do jeito dela, ela não desistiu. Ela não deixou de tentar. Possivelmente os médicos que examinavam essa mulher, possivelmente os médicos que estavam analisando a situação dessa mulher, olhou para essa mulher e já decretou para ela tudo o que tinha para decretar. Acabar com a confiança dela, acabar com a autoestima dela, acabar com o prazer de viver dela, acabar com todas as possibilidades que ela tinha para se recuperar ou ser curada. E com certeza ela ia ser curada, porque o percurso qual Jesus estava fazendo, ela estava no percurso. Glória a Deus. É que nós, às vezes, nós não entendemos o percurso que o céu tem feito em nossas vidas. Nós sempre achamos que o céu vai fazer na vida do próximo, vai fazer na vida do fulano, vai fazer na vida do ciclano, vai fazer na vida do beltrano. Às vezes, nós nunca paramos para analisar o que o céu, o percurso que o céu está fazendo, para que nós nos posicionamos no caminho que o céu está indo. Foi assim com o cego. O caminho que Jesus estava trilhando, o caminho que Jesus estava fazendo, o cego Bartimeu estava parado no caminho certo. Às vezes, nós precisamos estar localizado no caminho certo. Às vezes, nós precisamos estar parado no caminho exato. Às vezes, nós precisamos estar no caminho aonde vai trazer, aonde vai vir a cura, aonde vai vir a libertação, aonde vai vir o milagre. E é interessante no versículo 25 e 26 dessa mulher. Por quê? Porque por muito tempo ela se sentia, por muitas vezes, distraída. Com o quê? Com os médicos. Por quê? Porque os médicos só davam a ela respostas negativas. Só dava para ela a resposta as quais ela não queria ouvir naquele momento. Ela não queria ouvir aquele momento. Muitas vezes eu e você, nós não queremos enxergar a realidade que nós estamos atravessando. Mas o interessante é que quando chega no verso 27, ela ouve falar de Jesus. E o ouvir falar de Jesus é muito interessante. O ouvir falar de Jesus é muito interessante, o ouvir falar de Jesus. Porque foi assim comigo e eu tenho certeza que foi assim contigo. Quando você ouviu falar de Jesus, a tua vida foi mudada.
Quando você ouviu falar de Jesus, a sua vida foi transformada. Quando você ouviu falar de Jesus, ele mudou o teu cenário. Quando você ouviu falar de Jesus, ele mudou a tua perspectiva. É interessante ouvir falar de Jesus. Por quê? Porque a fé, ela é o firme fundamento do quê? Das coisas que nós não vemos, mas nós acreditamos. Oh, glória! E a Bíblia também nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, quando essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, ativou nessa mulher o modo fé, o modo esperança, o modo confiança, o modo o qual nós devemos sempre estar com ele ativados. Quando ela ouviu falar de Jesus, observe que quando ela ouve falar de Jesus, ela tem a ideia. Enquanto ela não ouve, ela tem só tentativas e dado com cara na parede, porque nenhuma solução é encontrada. Mas quando ela ouve falar de Jesus, ela tem a direção certa e vem logo à sua mente: se eu tão somente tocar em Jesus, eu serei sarada. Se eu tão somente tocar em Jesus, eu serei sarada. E é interessante quando ela tem essa brilhante ideia em seu coração, porque ela precisa ser curada. Mas quando ela pensa, se eu tão somente tocar em Jesus, na sua orla, eu serei sarada. E tem diferença de ser sarado para ser curado. A diferença é, quando você sofre um arranhão, quando você sofre um machucado em sua pele, você está com a sua pele, está com aquele machucado. Quando você é sarado, a sua cicatriz, ela é fechada. Quando você é sarado, a sua cicatriz, você consegue ver a cicatriz, está tudo seco. Mas isso não significa que você está curado. Você apenas está sarado. A cura que essa mulher precisava, ela falou que precisava, que queria ser sarada, mas Jesus apresentou para ela a cura. É porque tudo o que eu e que você necessita, o céu ele sempre vai liberar algo mais. O céu ele nunca libera a medida exata. O céu sempre vai transbordar daquilo que você precisa, não daquilo que você necessita. Oh, glória! Ela pede para ser sarada e Jesus cura. É diferente você ser sarado para que você seja curado. Curado é uma situação, sarado é outra. Essa mulher, ela tem a plena confiança de que ela teve êxito, de que ela vai ter êxito naquilo que ela colocou em seu coração. É interessante porque um grande estudioso, ele relata em um dos seus livros sobre distração. Distração. O que muitas vezes está atrapalhando a nossa vida cristã. O que muitas vezes está atrapalhando a nossa comunhão com o céu é a distração. Satanás, ele entendeu que ele não precisa mais ferir você grandemente. Ele compreendeu que ele não precisa mais tocar em você com muita força. Ele só precisa te distrair.
Ele só precisa ir te minando. Como? Ele vai te minando de um lado, ele vai te minando de outro. Como assim, irmão Michel? É assim, ele vai te distraindo. Como? Ele te distrai com o celular, ele te distrai com preocupação, ele te distrai com o teu trabalho, ele te distrai com problemas familiares, ele te distrai com os teus problemas financeiros, ele te distrai com tantas e tantas coisas que você não consegue encontrar mais direção, que você não consegue colocar mais o foco, você não consegue mais colocar a sua visão aonde você deveria estar. E você não consegue mais olhar para onde você deveria estar olhando. Isso é distração. Havia antes desse autor, ele colocou em seu livro que havia uma fórmula antigamente para distrair, prejudicar as pessoas, escravizar, punir as pessoas. Como que era esse método? Esse método era dessa forma: a pessoa que errou, ela era colocada no chão, era colocada os cavalos, 4 cavalos, uma corda era amarrada em uma das suas mãos, outra corda em uma das suas mãos, outra corda em seu pescoço, outra corda no seu pé e outra corda no seu outro pé. E o que acontecia? Acontecia que era tangido os 5 cavalos. E o que acontecia? A pessoa era despedaçada. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver com distração. Por quê? Quando os cavalos eram dispersos, as partes do corpo humano era levada uma para cada lado. E o que isso quer dizer? Que o corpo era dividido. Assim é Satanás tentando fazer com a minha vida e com a tua vida. Como? Fazendo com que eu perca o foco, seja distraído, olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para todos os lados, mas não olhando para o nosso alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Hoje o céu está aqui bradando desse lado e vai bradar na tua vida deste lado. Por quê? Hoje a distração que o inimigo pensou que ia continuar na tua vida está caindo por terra hoje. Por quê? Porque o céu te trouxe aqui para liberar essa palavra, que toda distração do inimigo vai cair por terra hoje. Toda distração do inferno colocada na tua vida, toda distração do inferno colocada na tua história, na tua casa, no teu chamado, está caindo por terra hoje, porque o céu está bradando para você nesta noite, te dizendo que a distração está caindo por terra. E o que isso quer dizer com a palavra? Tem tudo a ver com a palavra, porque essa mulher estava distraída com os médicos, mas quando ela ouviu falar daquele, o médico dos médicos, aquele que tem a solução, aquele que tem a solução para o meu e para o teu problema, ela teve confiança e mudou a sua rota. Ela mudou a sua rota. Porque a rota dessa mulher era ir no médico, ir ao médico. Assim é eu, assim é você. Quantos problemas eu tenho, quantos problemas você tem, quantas coisas nós estamos ficando desapercebido, apavorado, vendo tudo acontecer ao nosso lado, que só é notícia ruim, vendo o inferno gritar que você não vai ser, que você não pode, que você não é capaz, que você não tem solução, que não tem mais jeito. Mas o céu hoje te trouxe aqui para te dizer que a cura do céu para a tua vida essa noite você não vai ser só sarado, essa noite você vai ser curado. Oh glória! Aleluia. Deus poderoso, hoje você vai ser curado, não só sarado. Hoje você vai ser curado, não só sarado.
Deus poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. E essa ideia dessa mulher de tocar na orla de Jesus não é simplesmente uma ideia qualquer, uma coisa que vem em sua mente do nada. Porque no mesmo evangelho, no capítulo 6, no seu verso 56, depois que Jesus ele anda sobre o mar, a Bíblia vai e está nos dizer que eram trazidos para Jesus todos os enfermos, todos os aleijados, todos os que tinham enfermidade, que carregavam a enfermidade consigo. Eram trazidos a Jesus. Para quê? Não era só trazido a Jesus para ouvir a palavra de Jesus. Não eram só trazidos a Jesus para ouvir a pregação de Jesus, o poder que Jesus manifestava naquele lugar. Eram trazidos a Jesus para tocar na orla de Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que tocando na orla de Jesus, eles eram sarados e curados. Não é simplesmente um toque qualquer. Não é simplesmente um gesto qualquer que essa mulher está fazendo. Não é simplesmente de maneira qualquer que ela está fazendo isso. Há muitos significados por trás de tudo isso. E a Bíblia fala que quando essa mulher ela toca na orla de Jesus, Jesus para o culto, Jesus para a caminhada, para procurar por essa mulher. É interessante, porque Jesus ele olha e fala, quem me tocou? E os discípulos olham para Jesus e falam para Jesus, Jesus, mas a multidão é grande. Nós não temos como identificar quem te tocou. Mas Jesus olha e fala, eu sei que me tocou, porque de mim saiu poder. Eu sei que me tocaram, porque de mim saiu virtude. Eu sei que me tocaram, porque de mim é liberado o poder hoje. O interessante nisso é que essa mulher ela tem essa enfermidade. Essa enfermidade era considerada como parecida, similar à lepra. Quem tocasse nessa mulher também ficaria imundo. Quem tocasse em algo dessa mulher também ficaria impuro. Mas o que é glorioso da parte dessa mulher também, e o que chama a atenção dessa mulher, é que a Bíblia nos diz que ela passa por detrás da multidão, sem tocar em ninguém, sem se envolver com ninguém, sem se misturar com ninguém. Porque perceba, uma coisa é você ser impuro, outra coisa é você querer que as outras pessoas sejam impuras também. Uma coisa é você carregar um mal, outra coisa é você querer que as pessoas também carreguem esse mal. Uma coisa é você carregar isso que dói, que machuca, que lhe traz tristeza e dor. Outra coisa é você querer que as pessoas também passem pela mesma coisa que você está passando. Quando que, na verdade, ninguém é merecedor de carregar tanta tristeza, tanta dor, tanta impureza. E Jesus está parado procurando quem o tocou.
E a palavra que essa mulher libera para o céu é gloriosa, porque ela vem, a Bíblia diz que ela vem, passa por detrás de todo mundo, e o que ela vem falar para Jesus, no verso 33, é glorioso, porque ela olha para Jesus e se prostra diante de Jesus. E a Bíblia diz, no último verso, que ela prostrou-se diante de Jesus e disse-lhe toda a verdade. Isso me chamou muita atenção, por quê? Porque eu logo entendo que se essa mulher que precisava ser curada, ela vem até Jesus, toca em Jesus e conta toda a verdade para Jesus. Logo eu entendo que tem pessoas que se prostram para Jesus, que toca na orla de Jesus, mas não conta a verdade para Jesus. Ô glória! Tem pessoas que vão até Jesus, não pelaquilo que Jesus representa para ela, mas pelaquilo que Jesus pode oferecer para a vida dela. Deus poderoso. Tem pessoas que vão até Jesus, não porque Jesus ele é glorioso, mas porque Jesus tem algo a oferecer para a vida dela. Então, eu logo percebo que nem todo mundo vai com a verdade até Jesus. Nem todo mundo se apresenta na verdade para Jesus. Olha o que Jesus fala para a mulher. Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura os verdadeiros. E logo eu entendo que essa mulher, ela recebeu a mais porque veio com verdade. Tem pessoas que não recebem a cura. Tem pessoas que não recebem milagre. Tem pessoas que não recebem restauração. Tem pessoas que não recebem do céu coisa alguma porque vão com mentira. Tem pessoas que há muito tempo está aí andando, castigando-se a própria vida, a vida de todos que estão em volta dela, sofrendo com dor, amargura, e não recebe nada do céu, porque andam com a mentira, não com a verdade. Essa mulher prostrou-se com a verdade e recebeu aquilo qual ela nem pediu, porque ela pediu para ser sarada, e Jesus deu a ela a cura. O impossível do céu está chegando para a tua vida hoje. O impossível do céu está chegando para a tua casa hoje. O impossível do céu está chegando para você a esta noite. Oh glória! O caminho que Jesus está fazendo, ele tem que passar no teu caminho. O caminho que Jesus estava passando até a casa de Jairo, teria que passar pela vida dessa mulher. Para quê? Para também ensinar a Jairo o quê? O caminho que essa mulher estava trilhando, a verdadeira certeza, a confiança, a fé, a esperança em Jesus Cristo. Porque ela ouviu falar de Jesus, e o ouvir falar de Jesus libera a nossa audição a acreditar, a ter confiança em Deus. A Bíblia nos diz no Salmo de número 20, no seu verso 7, se não me falha a memória, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós que somos filhos, somos conhecedores de Deus. O salmista Davi fala que nós devemos ter a confiança em Deus.
que essas minações do inimigo, que essas minações, distrações do inimigo não possa tirar você do foco do teu milagre, da tua cura. Que as minações do inimigo, distração do inimigo, não tire você do teu propósito. Que a minação do inimigo não tire você dos caminhos do Senhor. Nós devemos sempre manter-nos confiantes e acreditando que o milagre vai chegar, que a cura vai chegar. Independente do tempo, independente da demora, o milagre vai acontecer. O milagre da nossa vida, ele não vai acontecer na hora que a gente quer, só vai acontecer na hora que a gente precisa. Porque se o milagre fosse acontecer na vida desta mulher, na hora que ela queria, no primeiro dia que ela estava minando sangue, o milagre teria acontecido, mas não aconteceu. Por quê? Porque não é na hora que você quer, não é na hora que eu quero, é na hora que o céu decide fazer ao meu e ao teu favor. Enquanto há a possibilidade, não pare de lutar. Enquanto há esperança, não pare de acreditar. Enquanto há a sua vontade em seu coração, não deixe de acreditar, porque as promessas dele vai acontecer. Essa mulher, ela não deixou de acreditar que o seu milagre ia acontecer pelas tentativas. Foram 12 anos sem deixar de tentar, 12 anos sem deixar de acreditar, determinação. Muitas vezes não acontece na nossa vida como cristão porque nós não somos determinados. E a determinação requer uma coisa que nós não temos, o que? A paciência de quê? De esperar. Nós não temos a paciência de esperar. Nós queremos tudo do nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira, ao nosso tempo. A espera é crucial para o nosso milagre. Isaías vem dizendo que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Está desanimado, espera. Está sem força, espera. Está desacreditado, espera. Está pensando em tantas coisas, espera no Senhor. Espera no Senhor. É gloriosa essa passagem, porque essa mulher mostra o tempo que ela tinha que esperar, o tempo qual ela esperou, na verdade. Ela esperou 12 anos. Será que eu e você tem essa consciência da espera? Nós somos imediáticos, nós queremos tudo rápido. É por isso que o céu, ele sempre faz tudo no seu determinado tempo. Por isso que Eclesiastes vem nos dizendo que há tempo determinado e propósitos. O propósito na vida desta mulher era para que todos vissem a confiança que ela tinha em Jesus. Era para que todos vissem a fé que ela tinha. Era para que todos vissem o impossível que o céu fez e estava fazendo na vida dela.
Era para que todos observassem o que o céu estava falando para ela. É interessante que Jesus, ele olha para ela e fala: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada deste mal. A tua fé te salvou. É interessante que ela queria ser sarada. E o céu já liberou salvação. É interessante que ela queria ser sarada. E o céu devolveu para ela a paz. É interessante que ela queria ser sarada. E o céu limpou todo o mal que existia dentro dela. Espera no Senhor, porque a cura sendo liberada para a tua vida é no determinado tempo que vai acontecer. É no determinado tempo que vai acontecer o milagre do céu na tua vida. Eu e você, talvez nós tenhamos esperado por tanto tempo, por tantas coisas, mas se nós pararmos e observarmos, o céu, a cada dia, pela sua misericórdia, tem liberado sempre algo em nossa vida, tem liberado sempre algo em nossa casa. Outrora estava eu e você fazendo aquilo que não era bom aos olhos do Senhor, mas hoje estamos aqui compartilhando do amor, da graça, da misericórdia do céu em nossa vida. E o céu tem milagre para a tua vida, tem milagre para a tua casa. Talvez essa noite você estava esperando, talvez essa noite você estava procurando uma resposta. Talvez você estava essa noite, neste momento, procurando por uma palavra. E essa noite o céu te trouxe aqui somente para te dizer: haverá cura, mas espera. Haverá milagre, mas espera. Haverá transformação, mas espera. Haverá libertação, mas espera. Haverá o impossível do céu na tua vida, mas espera. Haverá o impossível acontecendo na tua história, mas espera no Senhor. Aleluia. Que esta noite o céu tenha falado, e eu tenho certeza que tem falado contigo. Jesus Cristo é poderoso e fiel. Que essa noite o céu tenha falado contigo. E quinta-feira, no mesmo horário, nós estaremos por aqui, falando do amor, falando do quão poderoso é Deus, Jesus Cristo, da sua justiça, do seu poder, da sua misericórdia, da sua graça. E que o Senhor tenha falado ao teu coração. Aleluia. E que o Senhor tenha falado ao teu coração. E eu tenho certeza que Ele tem falado ao teu coração. E não esqueça que quarta-feira tem culto. Glória a Deus. Quarta-feira tem culto na minha igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus poderoso e fiel. E sexta-feira também, né? Quinta-feira nós estaremos aqui falando do poder de Deus. Falando quão Deus é maravilhoso. Falando quão Deus é poderoso. Jesus é glorioso demais. Glória a Deus. Aleluia. Que nós venhamos nos mantermos firmes em Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele tem poder. Poderoso Deus. Aleluia.
Deus é poderoso. Aleluia, Deus. Que o céu tenha falado contigo, tenha te dado a resposta que você estava precisando, não querendo. O céu sempre tem uma palavra que nós precisamos, não queremos. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus será uma viagem abençoada. Glória a Deus. Aleluia. Se eu fico por aqui, quarta-feira tem culto, quinta-feira também, sexta-feira também e domingo. Em nome de Jesus, glória a Deus. Receba poder do céu na tua vida. Glória a Deus. A paz do Senhor.